Como a gente está tendo cada vez mais conteúdos rápidos, relativamente superficiais, por conta de uma inerência à velocidade do conteúdo, as crianças e os jovens adultos não estão sendo submetidos a algum tipo de desafio maior desde cedo. Entendi. E, portanto, isso meio que mima o cérebro delas. Faz sentido. Tem uma coisa que eu gosto de falar que eu chamo de percepção de esforço. O que é percepção de esforço? Se nós dois levantarmos isso daqui, levanta isso daí. Beleza, os dois pesam a mesma coisa e a gente levantou de uma altura igual. Então, digamos, a gente fez o mesmo movimento do ponto de vista físico. Agora, se alguém passar um questionário para nós de percepção subjetiva de esforço, você vai relatar quanto você se esforçou para fazer isso e quanto eu me esforcei. Dá para fazer coisas semelhantes no sentido intelectual. Então, digamos assim, a gente pega cada um livro, a gente lê um capítulo de um livro e alguém pergunta para nós quão custoso foi para você ler esse capítulo do livro. Quão custoso foi para você se aprofundar nesse capítulo do livro, entender o capítulo do livro. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes estão cada vez falando mais que é muito mais custoso do que uma pessoa, por exemplo, a geração dos pais, muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro está se acostumando a ter contato com coisas mais rápidas e mais fáceis. O nosso cérebro, ele é muito parecido do ponto de vista metafórico, explicando a parte funcional dele, com um músculo. Então, se você vai na academia e você faz um supino de 10, o seu músculo ele se adapta frente àquele estímulo resistido. As fibras rasgam. As fibras hipertrofiam, elas rasgam. Você come, você fortalece aquele músculo para no outro dia você conseguir levantar 11. E daí e vai crescendo. Ou semana que vem você vai levantar 12. E daqui 5 meses vai levantar 15. O cérebro é parecido? Muito. Claro que ele não cresce do ponto de vista físico, mas existem estruturas dentro do nosso cérebro, que são, a gente chama de neurônios, que são as células do nosso cérebro. E esses neurônios, eles se conectam uns com os outros. As sinapses, exato. E aí existe uma máxima de um pesquisador que viveu na década de 50, era um psicólogo de Harvard, chamado Donald Hebb. Ele diz que neurônios que disparam juntos, isto é, células que disparam é quando ele está ligado, digamos assim. Neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. O que significa isso? Digamos que você vá aprender que a capital do Brasil é Brasília. Isso é uma memória que você formou. Quando você forma essa memória, vamos imaginar que existe aqui essa parede toda é feita de neurônios do seu cérebro. Quando você forma essa memória, algumas das luzes dos fios aqui da parede disparam, outros não. Uns sim, outros não. Como se ficasse uma trilha dentro do seu cérebro. Sim. Essa trilha, quanto mais você fortalecer e mais você usar ela, mais forte ela tende a ficar. Então, uma das melhores formas de você fortalecer o seu cérebro... É como um rio, ele vai criando um sulco... Exato. E um caminho, porque ele vai passando várias vezes pelo meu caminho e vai marcando aquele caminho. É um campo de grama que você passa todo dia. Fica uma trilha. Uma trilha. E aí, quanto mais você passa ali, a trilha fica mais evidente e mais fácil você olhar para a trilha e lembrar dela. Aprendizado é assim, cara. Mais difícil você se perder. Mais difícil você se perder. Aprendizado, aprender coisas, é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de ser a trilha, os seus neurônios se conectam juntos. E eles ficam conectados juntos. Existem algumas conexões de neurônios que ficam juntos tão fortes, mas tão fortes... Normalmente elas acontecem num contexto de trauma, que elas são o substrato neurobiológico do transtorno de estresse pós-traumático. O que é um transtorno de estresse pós-traumático? Você viveu um acidente de carro. Cara, aquilo ali formou tão forte uma memória no seu cérebro que você começa a ter medo de andar de carro de novo porque você tem uma memória muito forte de um trauma. E para quebrar isso daí é difícil. Tem algumas memórias... especialmente quando envolvem, por exemplo, abuso na infância, que elas tendem a ficar muito fixa, cara. Muito fixa. E escondida, assim, às vezes? Então, podem esconder. Não tem caso que a pessoa esquece? Tem casos que ocorre um processo chamado de despersonalização. O cérebro... Isso é muito louco, cara. O cérebro, ele meio que faz você ter uma... Vai parecer bem maluco isso, mas é uma situação bem estranha mesmo. Despersonalização
é tipo quando você sai de você e você se enxerga de fora, como se você fosse outra pessoa. Entendi. E o cérebro tende a fazer isso em alguns transtornos de estresse pós-traumático que tem despersonalização junto, principalmente com abuso e principalmente sexual. Não necessariamente físico, mas sexual. Abuso sexual é um trauma muito forte para o nosso cérebro. Muito agressivo. Preditor de muitas doenças psiquiátricas na idade adulta. E muitas vezes o cérebro tira a sua percepção de que é você no momento do trauma, quase como se fosse uma forma de se proteger. De você falar, não fui eu que passei por aquilo, foi outra pessoa. De tão agressivo que é. Então aquela memória fica forte. E para quebrar, cara, é muito complicado, mas envolve um processo gigantesco de psicoterapia, que a gente chama de psicoterapia cognitiva comportamental, envolve o processo de dessensibilização, enfim, aí é todo um esquema gigantesco. Medicamento também, às vezes? Quando necessário, é importante medicamento também. Eu estava pensando, enquanto você estava falando desse emborrecimento das gerações mais novas, será que não tem a ver também que o processo, me corrija se eu estiver falando besteira, o processo de aprendizado da gente é muito através de associações, certo? Eu vejo... Sim, é uma das principais formas de aprender. Eu vejo um gato, meu pai fala, é um gato. Eu vejo um outro gato de outra cor e eu pergunto pro meu pai, é um gato? É um gatinho? Ele fala, é. Aí eu já associo e vou criando associações que me definem o que é o gato e onde deixa de ser um gato para ser um leão, para ser E outro uma esquema, onça. Você vê o seu pai chegar perto do gato e puxar a barbinha dele e ele dar uma patada, você associa, não posso chegar lá perto. Com as redes sociais, essa inteligência, o algoritmo, as associações estão sendo feitas por máquinas e não pela gente. O que eu quero dizer é o seguinte, eu escutava um disco e gostava daquele estilo de disco. Eu ia conversar com amigos, ia pesquisar em revista, coisas parecidas, e eu ia atrás de associações que tinham a ver com aquilo. Hoje em dia eu não preciso mais fazer isso. O Netflix me fala, você gostou desse filme? Olha aqui, ó, pra você, tem esse daqui que é parecido. Eu falo, ó, é verdade. E aí eu deixo de ter essa habilidade ou esse músculo cerebral de ficar tentando achar coisas que eu gosto. Perfeito. Porque a máquina tá me dando a mesma coisa no Spotify. Eu gosto dessa banda de rock e ela vai me dar outras coisas, porque outras pessoas que gostam disso também gostam disso. Então você vai deixando de fazer essas associações ou perceber padrões. Porque uma das coisas do ser humano também é de perceber padrão. Tem um padrão, quebrou o padrão, ou é perigo, ou é alguma coisa que eu tenho que perceber. Não acontece um pouco isso também? Eu estou viajando demais? Não, tem sentido. É um afunilamento, né? A sua experiência ela começa a ficar cada vez mais limitada dentro daquele funil específico. Alguns sociólogos chamam isso de bolha. Você cria uma bolha. Você fica cada vez mais numa bolha. Cada vez mais numa pequena bolha. E antigamente a gente era exposto a tudo. Exato. Por exemplo, se eventualmente tiver um sistema exclusivamente EAD, muitas vezes o seu filho, a sua filha não vai ter a possibilidade de se expor a um contexto escolar com várias pessoas. EAD é escola à distância, educação à distância. Exato. Então, é importante para o ser humano em geral ter o que a gente chama de repertório comportamental. O que é repertório comportamental? Você se submeter a diversas situações, mesmo que essas situações sejam nocivas. Sejam traumatizantes. Porque assim... Faz parte, né? Pensa assim, esse é um tema assim, é complicado porque muita gente pode entender errado, mas... Um dos problemas que está por trás desse emburrecimento das gerações atuais é uma hiperproteção dos pais. Então, por exemplo, a criança vai para a escola e tem que apresentar um trabalho, aí a criança chora em casa, fala pro pai que não quer apresentar o trabalho, aí o pai liga para a diretora, fala, não tem como aliviar pro lado do meu filho, ele tá ansioso aqui com o trabalho. Cara, tem que apresentar o trabalho. Ou o filho chega em 15º na corrida e o pai fala, não existe vencedor nesse negócio. Todos são campeões. O negócio não é traumatizar o filho que fala que ele é um merda, mas também ele entender que tem uma pesquisadora, dá pra melhorar, né? Tem uma pesquisadora chamada Carol Dweck, que ela escreveu um livro chamado Growth Mindset. Um livro Mindset, Mentalidade do Sucesso, uma coisa assim a tradução do Brasil. Ela é uma pesquisadora de Stanford, muito foda. Esse livro foi mal entendido na tradução para o Brasil, em português. Inclusive o termo mindset, muitas pessoas já acham um termo ruim, mas é muito bacana a ideia que ela... Ele foi meio banalizado. Foi banalizado. Ela fez uma pesquisa na década de 90,
mostrando uma coisa muito bacana, cara. Na década de 90 ela fez algumas pesquisas mostrando uma coisa muito bacana. Você sempre tem que, e isso também é uma coisa que não acontece hoje e também tá no guarda-chuva que sustenta a existência de uma criançada e uma molecada mais burra, mais inapta comportamentalmente. Esse é um bom termo. Inapta, cara. Também. Tipo assim, meu, você precisa fazer um negócio. Trava. Eu quero um suco, pai. Aí você pede o suco pro garçom. Pede pro garçom, chama o garçom ali. Não, chama o garçom. Chama ele, chama o tio ali, ó. Não tem problema. A criança tem medo e aí o pai protege. Aí você não cria repertório. A criança fica inibida, ela não consegue fazer. Cara, esses dias me mandaram na caixinha no Instagram lá. O cara me mandou na caixinha do Instagram e falou assim: cara, eu tenho 19 anos e não sei pedir um Uber. Meus pais pedem pra mim até hoje. Meu Deus. Que é isso, cara? O cara... E a galera por aí se virando, pegando o busão e, meu, sei lá, velho, faz as coisas. Por exemplo, você é um cara que faz stand-up. Teve um momento que você teve que subir lá e fazer o negócio, velho. E suado, medo do caralho, ninguém vai rir. Cara, e o stand-up acho que é o pior, mano. Claro. Porque você não tá fazendo um personagem. Você tá de cara ali. É você, mano. Os caras não gostaram de você. Exato, cara. Não é do palhaço tatá que você tá fazendo. É você, brother. Exato. É o pior de todos. Eu admiro muito quem faz stand-up. É um cara que tem muito culhão. E é viciante também, cara. Pô, imagina. Porque a resposta é tão rápida do público que aquilo te vicia. Deve ser da hora pra caralho. Eu quero aquilo de novo, eu quero aquilo de novo. Né? A Carol Dweck mostrou na década de 90 o seguinte. Vamos pegar 2 grupos de pessoas, de adolescentes, de crianças e adolescentes. Vamos dar para essas crianças e adolescentes uma prova de escola. E vamos deixar elas fazerem as provas, estudar um tempinho e fazer as provas. Num grupo a gente vai elogiar a nota e no outro grupo a gente vai elogiar o esforço de ter estudado. Então a pessoa tirou 9. Pô, parabéns pelo seu 9. Parabéns pela nota, filhão. Parabéns pela nota, não sei o quê. O outro tirou 9. Cara, parabéns por ter estudado e se esforçado. Diferente, é bem diferente. O que ela percebeu acompanhando essas crianças no follow-up? Aquelas crianças que tiveram o esforço elogiado, quando tiraram uma nota baixa, tendiam a continuar estudando mais e não se frustraram tanto. Tá. Aquelas crianças que os pesquisadores recompensaram e elogiaram a nota, então parabéns por ter tirado 9. Quando a criança tirou 7, elas ficaram muito mal. Entendi. Por quê? Porque as pessoas condicionaram ir bem à nota. No outro grupo, o ser bom era estudar. E isso é totalmente diferente, cara. Então, assim, quando você tem um filho em casa, quando você tem adolescente, ou você mesmo que está aí na sua casa e está pensando em desenvolver alguma coisa, procure sempre recompensar o processo, o esforço. Faz sentido. Então, o seu filho ficou em 10º na corrida, fala, cara, parabéns, você se esforçou pra caramba, mas se você atribuir mais esforço, pode ser que você aumente o seu ranqueamento. E assim como se ele chegar em primeiro, você fala, ó, isso aí é resultado do seu esforço. Não parabéns. Porque se você recompensar o produto final... Ele pode querer achar atalhos para conseguir aquilo. Atalhos para conseguir. E quando não conseguir, significa que se ele só recebeu o parabéns quando estava lá, significa que se ele não está lá, ele não é nada. Não, significa que se ele colar na prova e conseguir lá, é tão bom quanto ele estudar. Exato, cara. É exatamente isso. Então, sempre recompense o esforço. A consequência do esforço é uma consequência do esforço. Paquito, cara, você é um cara muito esforçado, velho. Obrigado. Faz merda. Obrigado. Faz. Detona aqui às vezes, esquece de trocar a câmera. Mas o que importa é a intenção. O que importa, velho, é que você é um cara muito esforçado. Você tá aqui com a gente, cara. Obrigado, cara. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí. Mereço um aumento, então? Parabéns. Hã? Mereço um aumento, então? Porra, tá vendo, cara? E aí? Eu fiz o que você me falou e aí veio uma coisa inesperada, cara. Eu não esperava por isso. Eu esperava só um obrigado, não tava nos planos, né? Ai, cara. Mas faz sentido isso que você tá falando, cara. Porque também o contrário também é ruim. Tipo, qualquer coisa serve também. Porque você falou, é ruim você falar que parabéns pelo primeiro lugar... Mas também, parabéns pelo 15º, cara, é isso daí, tanto faz, né? Porque não é assim a vida, né? Não é, cara. E assim, uma outra... isso é interessante porque, assim, cara,
quando você é psicólogo clínico ou quando você tem contato mais com instituições, com adolescentes, etc., a tolerância à frustração hoje da molecada tá muito difícil, cara. Isso pra relacionamento, pra Cara, tudo, né? pra tudo, velho. Tipo assim, eu tenho a impressão muitas vezes que as crianças e os adolescentes, os jovens adultos hoje, quando eu digo jovem adulto, eu digo de uns 15 aos 20, mais ou menos. Os jovens adultos hoje é uma sensação de que o mundo deve alguma coisa a eles. Exato. Tipo assim, como assim não deu certo? Como assim não funcionou? Mas daí a pessoa não fez. É claro que não ia funcionar, você não fez, você não executou, você não aprimorou, você não se expôs, você não sei o Como se quê. o mundo devesse ser... Exato. E aí você faz um picking de algum processo de alguma coisa que você se escora ali e você reclama em cima daquilo, mas você olha para a pessoa não está executando, não trabalha, não estuda, não, só fica em casa no sofá, os pais bancando, não sei o que, e não se desenvolve. E aí você tem esse afunilamento experiencial. Então você não começa a não criar repertório. Então, cara, você é uma pessoa que você não consegue falar com uma pessoa, argumentar, você não consegue fazer uma apresentação, participar de uma entrevista de emprego. Uma coisa que eu pego muito comum, as pessoas que eu converso que vão fazer concurso. Muitas pessoas vêm falar comigo para concurso, eu quero estudar melhor, como é que eu faço para melhorar meu rendimento e tal. Muitas pessoas não vão fazer a prova. Por quê? Por medo de Frustração. reprovar, Eu não vou fazer. E não fez, não tem Mas frustração. cara, exato. Mas daí ela não percebe que ela nunca vai passar se não fizer, cara. E às vezes passar e fazer a prova e ir mal é uma ótima experiência, primeiro, para criar traquejo com a prova e para conseguir medir o quão ruim você tá em algumas matérias para você aprimorar o seu conhecimento. Então, conforme você vai fechando o seu espectro de comportamento e você não se expõe a novos desafios e a novas situações, você impede o erro. E o erro é o que modula o nosso comportamento para o acerto. Se você não erra, você não sabe para onde guiar o carro de novo. É tipo uma baliza. Fechei o carro aqui, vou dobrar antes. Fechei depois, vou dobrar antes. Então, isso é uma das coisas que também está sustentando essa geração menos apta comportamentalmente, que é a falta de exposição. Então, desde não pedir o suco pro garçom, aí tá na praia com o filho pede um picolé, os pais chamam o menino que tá vendendo picolé em vez de pedir pro filho. Essas pequenas exposições são importantíssimas para criar traquejo. Na neurociência, a gente chama isso de inoculação ao estresse. Esse é um termo bom, cara. Inoculação ao estresse. Ao estresse. O que é inoculação ao estresse? Inoculação é um processo... Vacina. Exato. Inoculação é o processo que você faz para criar uma vacina. Exato. Então você pega o vírus, você inocula ele, você desativa ele, pega fragmentos desse vírus, dá uma injeção em você. O organismo entende que tem um invasor que precisa ser combatido, só que ele não é forte o suficiente para te matar ou para te deixar doente. Tanto é que às vezes você toma uma vacina e você fica meio cambaleando uns 2 dias. Tentando... Seu corpo dá uma... E aí o seu sistema imunológico cria uma memória para quê? Para quando o seu corpo ter contato novamente com aquele vírus, ele já está preparado. Exato. Hoje, a gente entende dentro da neurociência e da psicologia comportamental que existe uma forma de você se vacinar contra o estresse. Porra, isso é interessante pra caramba. Que é o quê? Eu preciso saber disso aí. Não é, cara? Nossa, cara, fala, Tamo pelo amor de Deus. precisando aqui, cara. A pergunta de $1 milhão. Você já fez isso, cara. Já? Você já fez, cara. Sem saber Você é do um cara nome, que eu já fez. Como que é? Inoculação ao estresse basicamente é o mesmo processo de você tomar uma vacina, só que em vez de ser o vírus é o estresse. Então, você se submete a pequenas doses de estresse e o seu organismo cria resistência contra estressores A famosa futuros. cria casca. Exato, cara. Cria casca. E você já fez. Se eu falar assim, Vilela, agora a gente vai sair daqui, cara. A gente vai ali pro centro e eu vou te colocar na frente de 100 pessoas e você vai ter que fazer alguma coisa. Entendi. Ou a gente vai ter que fazer esse programa na frente de 100 pessoas. Você faz. Já fiz porque eu fui fazendo isso Você gradativamente. faz. Vai ficar mal, vai ficar ansioso, não sei o que, mas vai fazer. Tem pessoas que você fala, isso vai acabou, travar, velho. exato. Sai correndo aqui, ó. Sai correndo. Então, essa ideia de inoculação ao estresse vem de vários estudos, principalmente com animais não humanos, que permite que a gente mensure níveis de hormônios, etc. Tem um muito legal, cara, que foi feito com primatas, com macacos,
que eles fizeram? A gente tem um eixo de resposta ao estresse chamado de eixo HPA. Repete aí, HPA. HPA. Isso. Chamado hipotálamo, pituitária, adrenal. Repete aí, Paquito. Hipotálamo, HPA, hipotálamo, Apicultura. pituitária e adrenal. Isso. Eixo HPA, cara. É um dos eixos mais conhecidos da nossa fisiologia hormonal. Talvez ou mais. Desde 1936, um sujeito chamado Rancelier, um fisiologista, ele percebeu que quando você submete um organismo a algum estresse, esse organismo tem uma resposta endocrinológica, isto é, dá uma bomba de hormônios ali quando você está estressado. O estresse, no caso aqui, a gente entende como, sei lá, vem um leão, entra um cachorro raivoso aqui. Todos nós vamos ter a mesma resposta hormonal. Tá. O corpo... Luta ou fuga. O seu corpo vai liberar adrenalina, o seu intestino vai parar. A gente sacrifica o Paquito, joga ele no cachorro e fugimos. Beleza, tô vendo que você tá vacinado contra o estresse aí, velho. Espero que seu cachorro esteja vacinado contra o estresse também, né? Pelo meu bem. Então, assim, esse eixo HPA, quando você tá estressado, um dos produtos da ativação desse eixo é o cortisol. Cortisol, todo mundo já ouviu falar alguma vez ou outra, hormônio do estresse, blá blá blá. O que eles fizeram com macacos, cara? Eles pegaram 2 grupos de macacos. Um dos grupos, a macaca estava grávida, nasceu um macaquinho pequenininho e eles deixaram normal. Tá. Outro grupo, esse artigo foi publicado numa revista chamada PNAS, uma revista muito foda americana. Outro grupo, eles pegaram um macaquinho pequenininho e eles submeteram o macaquinho a um pequeno grau de estresse, não nocivo, mas um pequeno grau de estresse, desde criancinha até a adolescência. Qual que era o pequeno grau de estresse? Eles removiam o macaquinho da mesma sala que a mãe por um tempo. Tá. Seria mais ou menos como um moleque ir pra escola. Tá. Pô, muitas vezes a criança que vai pra escola no início ela não quer ir pra escola. Não quer. Chora no Até carro. hoje, meu filho tem dia que não quer ir, aí Não acaba quer. querendo, mas não quer. Exato. Então o que eles fizeram? Vai ter que sair, vai sair, vai ficar um tempo sem a mãe. O que eles percebiam? Quando retirava longe da mãe, esse eixo de resposta ao estresse Tinha um pico. aumentava um pouquinho. Tá. E caía quando voltava com a mãe, ou Mas era depois pouco. mesmo caía. Era pouco. Tá. Era uma dose relativamente controlada. Na idade adulta, eles pegaram esses 2 grupos e eles submeteram a um estresse. Aí, privação de comida, tinha que lidar com o odor de algum tipo de predador, algum estresse mais maior, importante, né? Exato. O que eles perceberam do ponto de vista fisiológico? Eles não conseguem medir porque o macaco não fala, né? Então não tem como perguntar. Mas do ponto de vista fisiológico, eles viram que aquele macaquinho que teve pequenos estressores na infância e na adolescência respondeu liberando menos hormônio do estresse. Quase como se para ele aquela situação não fosse tão estressante. Fosse controlável. Por quê? Porque, cara, o organismo já passou por algumas coisas que não foram legais. É por isso que você olha muito, sei lá, você que tá em casa, seu pai, sua mãe. Cara, às vezes a casa tá caindo, sei lá, e os caras tão, Calmo. tipo assim, levando, sabe? Os mais velhos são os mais... Fala, não, calma, já vai dar boa. E o cara tá, meu Deus, não sei o quê. Cara, já Mas passou, já criou repertório pra lidar com aquela situação. Hoje, muitas pessoas falam que é um comportamento estoico, né? Um comportamento estoico. Você, mesmo frente a uma tempestade, mesmo frente ao mundo caindo, você segue e continua fazendo as coisas que você precisa fazer. Porque, de alguma forma, você já entendeu que aquilo dali é passageiro, ou enfim. E o macaco que não tinha sido exposto a esses pequenos Bomba de cortisol. Bomba de cortisol. E olha que louco, cara. E qual é a desvantagem disso? Olha que louco, aí que tá, cara. Agora vai fechar um círculo de entendimento na sua cabeça e na cabeça das pessoas que talvez dê até uma certa euforia em entender isso. Tá. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é cortisol alto por muito tempo. Olha só. Cara... Então, cara, se A você... tendência é a gente ter mais gente com depressão hoje em dia. Porque tá sendo super protegido. não lida com estresse. Daí Cara, qualquer faz coisinha... todo sentido. Pensa assim,
Isso é uma coisa que as Hoje pessoas têm mesmo, chegar meu moleque, já vou dar susto nele, cara. Bota fazer um ao vivo aqui, vai se estressar. O cachorro hoje quase morreu, hein, filho? Tá bem, mas quase morreu. Filho, se acostuma aí, meu. Ele vai chegar, você vai buscar ele na escola e vai falar: filho, então, aconteceu um negócio, teve um terremoto, todos os seus brinquedos quebraram. Não, mas aí que tá. Eu sempre falo isso. O estresse, ele respeita uma curva que é uma curva de sino. É uma curva em U invertido. Então, basicamente, o que os neurofisiologistas e os neurocientistas mostram que estudam isso hoje é que, assim, você não pode ter pouco estresse é ruim pro sistema. Imagina você fazer um stand-up e você não ficar nem um pouquinho ansioso. Isso é uma merda, velho. Você não vai se preparar, não vai... Enfim. Agora, um pouco de estresse é funcional. Agora, se você estressar demais, a performance cai. Também é tão ruim quanto pouco não ter estresse. Exato. Então... Eu digo isso sempre pra galera que tá assistindo, né? Se teve corte sobre essa parte, bota esse finalzinho, esse adendo aqui pra pessoa não entender se é isso. Não é estressar a pessoa. Agora, é você encontrar um lugar onde você entende que, cara, mesmo... Eu saio da minha zona de conforto, mas não entro num pânico. Mas relativamente seguro. O que é uma zona de conforto relativamente segura? Cara, se você tem um trabalho da escola, da universidade para apresentar para 10 alunos, a sua vida não tá em risco. Não tá em risco, cara. No máximo vai acontecer alguém rir, o coleguinha que não vai muito com a sua cara dar uma risadinha de canto de boca, você ficar extremamente ansioso, extremamente mal. Mas, cara... Vai fazer uma roleta russa. Não, velho. Pô, Você não vai botar a faca e fazer assim, tá ligado? Não, é uma situação, sabe? Então, você tem que identificar aquele momento relativamente desagradável e, cara, ir em direção a ele. Que não tem risco à saúde ou à vida. Em direção a ele, entendeu? Mesmo que seja um desconforto e tal. É importante. Isso cria traquejo. Eu fiz isso conscientemente várias vezes na minha vida. Você fez demais, cara. Como desafio pra mim mesmo. Exato. Eu tenho que fazer isso. Eu morro de vergonha, morro de medo. Exato, tanto cara. de falar com a menina que eu tô afim, até apresentar o trabalho. Cara. Eu não conseguia. E aí você percebe que hoje o mundo tecnológico e, enfim, ele tá possibilitando tudo pro outro lado. Então, claro. Porra, você não precisa mais chegar na menina, tem o Tinder. Exato. Você não precisa ligar na casa dela como você precisava antes. Exato, e o pai pode atender e você vai ter que falar com o pai. Exato. Por favor, chama a Samantha. Não, pra começar, quem que liga hoje, cara? Ninguém liga mais hoje, cara. Quem que liga pra pessoa hoje? Samantha, beijo. O primeiro beijinho que eu dei na vida foi com ela no Play Center, no Montanha Encantada. Cara. Você tava nervoso? Porra! Não, era a excursão da escola do final do ano. Eu fiquei planejando o ano inteiro. Cara, quando chegar na excursão e todos os amigos, você consegue, vai, cara. Cara. E aí você vai, agora é a hora da Montanha Encantada. E aí... Cara, se tivesse uma medição, tava aqui explodindo. E eu devo ter... Nossa, deve ter sido ridículo. Cara, eu acho que talvez o principal momento, assim, que também deve ter te dado um pico de estresse que você foi em direção foi stand-up, né, velho? O que a gente chama de open mic, a primeira vez que você sobe. A primeira vez que você sobe. Tenho gravado. Você lembra, velho? A primeira vez eu tenho gravado. Eu não... Mas você lembra da experiência emocional? Claro, Fudido, cara. Assim, sem dormir. É pro mal e pro bem, né? Ele começa ruim e termina bem, mas poderia terminar mal também. E eu tava com tanto medo de tremer a mão que eu não tirei o microfone do pedestal. Olha só, cara. Eu fiquei com a mão aqui, o pedestal aqui, falando aqui, porque se eu pegasse o microfone eu ia tremer a mão. E eu não queria que as pessoas sentissem... Mas é óbvio que elas sentiram que eu tava nervoso. Não tem como saber, porque eu vendo lá dá pra perceber claramente que eu tava nervoso. Mas, cara... Não tem como se preparar, cara. É uma... Você tem que segurar. E antes de você, cara, a hora que você tava atrás das cortinas ali... Cara, toda hora você fala, eu queria estar na minha casa. Eu queria estar na minha casa, debaixo do cobertor quentinho. Eu vou embora daqui. Por que eu me propus a fazer isso? Eu quero fugir daqui. É a mesma coisa quando você tá subindo numa montanha-russa. Cara, por que eu tô aqui, velho? Pra quê? Desce, não dá mais. Cara, é uma sensação. Exato, cara. Então, essa é a sensação que você tem que identificar essa sensação e, cara, ir em direção a ela. Porque aí você cria repertório, cara. Daí você consegue, você vai uma vez, vai duas, e uma outra vai ser ruim, e outra vai ser legal. Você vai. E aí você percebe que você consegue... Às vezes o stand-up não tá legal, mas você consegue... Você fica feliz de ter enfrentado o problema, o medo, e aí a tua autoestima sobe. Então, olha só. O quebra-cabeça. Você tem a necessidade... Olha isso aqui, quebra-cabeça aqui, ó. Olha a quebra-cabeça do rolê. Você tem a necessidade
de se expor em doses pequenas a pequenos estressores para conseguir na sua idade adulta não ficar com pico de cortisol todo momento por qualquer coisa. Ao mesmo tempo, hoje a molecada está cada vez se expondo menos, então não estão criando repertório comportamental, que por consequência na idade adulta vão ter pico maior de cortisol por qualquer coisa. E um dos principais fatores de risco para depressão é o cortisol alto. Cortisol alto é extremamente tóxico para os nossos neurônios, para as células do cérebro, especialmente para os neurônios produtores de um neurotransmissor, a gente falou bastante no outro podcast, chamado de dopamina. Exato. Que tem a ver com motivação, buscar prazer, etc. Recompensa. Então, o que acontece? Você está criando um cérebro inapto comportamentalmente que está indo em direção a viver num mundo onde você inevitavelmente vai ter que lidar com estressores. É quase um tiro no pé, cara. É quase um tiro no pé. Então, o que eu peço para as pessoas sempre? Não se esquive de situações que você tem medo. E eu, como pai, não super proteger. Exato, cara. Tipo, senta e conversa. Fala, filho, eu sei que você tá com medo, eu sei que é uma apresentação pros seus coleguinhas, eu sei que talvez tenha a menininha ali na turma e você tem vergonha, mas é um momento importante de você ir, de você vencer, pra você ficar mais forte, tal. Tem um Não exemplo- liga pro diretor e fala, que história é essa aí de tira botar o meu ele. filho aí no